Amém. Pode iniciar, Giovana. Pode começar. Pode ficar à vontade. Deixa Deus te usar. Amém. Paz, gente. Paz, irmãs. Paz, irmãos. Tudo bem? Para mim é um imenso prazer, né? Desde já queria agradecer primeiramente a Alexandra Maia, pastora, a pastora Fabiana também, que eu fico muito feliz com esse convite. Eu fico muito, muito feliz mesmo de poder estar aqui, podendo hoje louvar juntamente com todos vocês, amém? E como vai dizer mesmo o nome do culto? Encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje ele quer marcar um encontro com você, amém? Ele quer se encontrar hoje com você, então que hoje você possa sentir a presença do Espírito Santo aí no seu lar, onde você está. Aleluia, eu sei que ele vai falar hoje com você nesta noite. Eu queria já começar esse louvor já agradecendo a esse Deus, que se estamos aqui, se temos saúde, se podemos estar assistindo esse culto, porque Deus cuida de nós. E a bondade dele está sobre nós, amém? Então que você venha louvar isso nesta noite. Da bondade. Eu cantarei da bondade. Pode ser isso. Todo tempo tu vais. Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de todo o coração, então tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Todo tempo tu és tão bom. A bondade eu canto.
da bondade. Amém? Só um minutinho, tá dando para ouvir certinho? Tá bem longe o som, Giovana, tá bem longe. Agora, quando você fala, tá perfeito, mas aí, quando você... Tá faltando o microfone para botar mais perto do som da boca, né, para sair, mas tenta com o violão, acho que o violão sai. Vamos lá, ver se sai. Sai e vai sair. Eu vou tentar então com o violão para ver se. Gente, a menina é cheia de talento. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu também. Só um minuto. Só um minutinho, isso deixa eu tirar o. Sua voz está perfeita aí. Peraí. Só um minuto, pastora. Só um A mamãe minutinho. tá ajudando. A mamãe está ajudando Meu aqui. Deus, lindo demais. É um talento essa menina, mesmo assim, coisa linda. Deus usar essa criança para a honra e glória do Senhor. Mais perto, parece mais, Sentar aqui Giovana, mais perto. com o violão aqui. Tá perto? Dá para ver? Sim. Isso. Tá ótimo. Vamos ver se agora vai. Sei que às vezes com o teclado, às vezes dá um. É, A captação do áudio dá uma interferência, assim. Mas que vai dar certo. Em nome de Jesus. Esse é um louvor que normalmente eu gosto muito de cantar, porque ele vai falar dos planos de Deus para nossa vida. Que às vezes a gente pode até desacreditar, a gente pensar que não vai dar certo. Mas os planos de Deus para nossa vida são muito maiores que a gente pode imaginar, amém? Podem até dizer que acabou, que não tem mais solução. Pode tudo parecer que está errado. Está tudo dando errado, mas é os planos do Senhor para a tua vida. Deus tem grandes planos para ti, amém? Que tu podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Jesus, a vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você pode crer nisso? Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas nada, nada, nada pode impedir os planos de Deus para sua vida, pois os planos de Deus para ti são muito maiores. Vencerão, que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos, Deus, pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Eu sei que não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar,
Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem plano contigo, ninguém impedirá. Escuta uma coisa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu que cuido de você, não vou deixar você morrer. Sou eu que cuido, sou eu que faço, sou eu teu Deus, sou eu teu Deus. Olha o que ele diz. Ninguém pode te levantar, ninguém pode te ajudar, mas se eu tenho contigo, ninguém impedirá. As tuas lágrimas estão regando o sol e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas uma coisa que você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Eu estou lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. Mesmo que o processo seja dolorido, vai tirar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Você tem chorado, você pode até não estar entendendo o que está acontecendo, mas é Deus te ensinando, é Deus te preparando para algo maior que Ele vai fazer na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê? Você pode estar chorando agora, mas Deus tem preparado vitória para você. Vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Ele está contigo, vence a batalha. Vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Mudar, quer te lapidar, que hoje machuca vai fazer crescer. Mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. É Ele cuidando, é Ele trabalhando pra ti.
fortalecer. Amém? Você crê nessa palavra? Deus está cuidando já de todos os detalhes da sua vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já, pastora Fabiana, pastora Alessandra, desde já eu queria agradecer a oportunidade, viu? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Giovana, que Deus, que, meu Deus, eu estou sem palavras, sabe? Como é lindo Deus usar uma criança, não é? E com esse talento, não é? Poderoso, não é? Giovana, me diga uma coisa, nas redes sociais, para as pessoas seguirem você, qual seria o seu nome nas redes sociais? O meu nome nas redes sociais é Giovana Carneiro. Isso, Giovana Carneiro. Aí no Instagram é Giovana Carneiro _oficial. Mas é Giovana Carneiro. É só pesquisar Giovana Carneiro que vai encontrar lá. Giovana Carneiro _. Isso, Giovana Carneiro _oficial. Amém. E me diga uma coisa, você tem um programa que você faz parte ou assim, você faz live? Tem algum compromisso, alguma agenda que você tem aí para divulgar, para a gente compartilhar agora, nesse momento? Eu antes eu fazia até um programa, né? Para as crianças, tudo, mas por enquanto deu uma paradinha, mas eu tô lá no Instagram sempre gravando reels, postando nas minhas redes sociais, tudo que eu gravo reels. Tô por lá. Amém, amém. Bênção demais. Louvado seja Deus. Então, só Amém. temos que agradecer a você, sua mãe Rita, não é? Ela é muito, muito carismática, uma pessoa muito de Deus mesmo, uma mulher de Deus. Agradeço, né, por ter, né, liberado Giovana. E se for possível, ela, no final, ela tocar aí né, uma palhinha aí para nós Amém. aqui. Com essa voz linda dela, estamos assim todos encantados, viu? Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Muito obrigada. Então, meus irmãos, vamos iniciar, né, nosso culto. O pastor Marcos Gonzalez já está aqui conosco, louvado seja Deus, né, tudo para a honra e glória. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Maia, e pastora Fabiana, que está na Alemanha, né, e estamos aqui juntos, reunidos, em nome do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Quero deixar somente uma palavra aqui. Aleluia. A palavra está em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aleluia, aleluia. Tá, irmão, refletindo essa palavra, né? Que a gente tem que viver e praticar a palavra do Senhor, né? Não só ler, mas praticar, né? E viver o que a Bíblia diz, né? E viver tudo que os outros discípulos viveram, a gente também pode viver, né? Aleluia. Quando estamos firmes, pode vir tempestade, aleluia, louvado seja Deus, mas suportaremos quando estamos firmados no Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça, né? Então, se a gente não tiver alicerçado no Senhor, né, passamos por muitas tribulações, mas com o Senhor sabemos que a nossa vitória é certa, porque o Senhor, Ele é poderoso, ele entra na nossa batalha e temos a nossa vitória para a honra e glória do Senhor, mas para isso temos que ter muito temor ao Senhor,
temos que entrar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor, louvar, engrandecer o Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, Senhor. E estarmos sempre, sempre, sempre na presença do Senhor, sempre, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor, estamos na tua presença desde já, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. E eu te peço ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá de encontro com cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Jesus, chegue na casa de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o teu amor, Espírito Santo, venha sobre cada um. Que o teu perfume, Pai, exale na casa de cada um, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço ainda, Pai, que o Senhor, papai, em nome de Jesus, blinde, Senhor Jesus, esta live, Pai, este culto online, Senhor Jesus. Venha blindando, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Venha blindando, Espírito Santo, com teu óleo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui, Pai. Porque estamos reunidos em teu nome, Pai. Estamos reunidos por amor a ti, Senhor Jesus. Para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero passar a palavra para o pastor Marco Gonzalez. Obrigado, pastor Marco. É uma honra ter o senhor aqui conosco, não é? É uma honra mesmo, viu? E espero que outras oportunidades também aconteçam, né? Da gente estar tudo reunido aqui, em nome de Jesus. Estou muito feliz, pastor Marco, de que o senhor tenha, né, aceito o nosso humilde convite. Amém? Que a presença do Senhor esteja conosco e que debaixo da autoridade, né, de toda a autoridade é do Espírito Santo, mas debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja usado pelo Senhor Jesus, aleluia, que tuas palavras sejam como espada, Pai, em nome de Jesus, Pai, que entre, Pai, em nome de Jesus, nos nossos corações, Senhor Jesus, que a palavra não vai voltar vazia, Pai. Eu creio que cada um que entrou aqui hoje, Pai, não vai ser mais igual como entrou, Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor vai fazer a obra, Senhor Jesus, vai completar a obra em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo o meu pastor aí, Marco Gonzalez, em nome de Jesus Cristo, e entrego toda a autoridade abaixo do Espírito Santo. Amém. E a palavra é com o Senhor, pastor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, essa rica oportunidade. Eu quero agradecer a pastora Alexandra Maia por essa confiança, por esse carinho, a pastora Fabiana Brau, que eu estou conhecendo aqui, essa bandeira bonita da Alemanha. Deus continue abençoando cada irmã, cada obreiro do Senhor, a jovem que louvou ao Senhor, que coisa linda. Eu atrasei alguns minutos, não tenho esse costume, mas hoje nós fomos no culto, então eu tive que dar uma corridinha para levar minha esposa na congregação. Quero me apresentar. Eu sou pastor, presidente e fundador da Igreja Pentecostal Preservados pela Graça. Nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte, no limite Belo Horizonte-Contagem, capital do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. E Deus nos aprove abrir essa congregação. Vamos completar 7 anos agora, em fevereiro. E, assim, eu louvo a Deus porque nós temos vivido grandes coisas na presença do Senhor. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido bondoso em todas as situações,
e eu posso falar para os irmãos, para as irmãs, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Minha esposa, minha grande cooperadora, nesse momento está lá organizando o louvor, que daqui a pouco vamos ter a campanha. Está lá juntamente com meu filho também, que nos ajuda lá na área da sonoplastia, e é um jovem assim que eu louvo a Deus, já me mandou uma mensagem aqui agora perguntando, conseguiu, pai? Como se diz, deu certo, porque eu nunca participei dessa plataforma, então é a primeira vez. A gente faz as lives pelo Instagram, ou até mesmo pelo Facebook, mas que bom que a gente vai conhecendo, né? Coisas novas para nos atualizarmos. E ele, para a glória de Deus, meus amados irmãos, é um jovem de 18 anos que toca um contrabaixo, toca bateria sem nunca ter feito uma aula. Foi dom do Espírito Santo de Deus que o capacitou e está conosco aí nessa batalha. Então, eu quero aqui agradecer a Deus e vamos falar um pouquinho da palavra. Eu estava hoje numa visita, e diante desta visita, a paz do Senhor Jesus, irmã Suelen, Deus abençoe, está aqui conosco. Eu estava numa visita hoje e Deus me trouxe uma responsabilidade, pastor Alexandra. Deus me trouxe uma responsabilidade de uma palavra e eu pedi a ele confirmação e ele falou, essa é a palavra. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 15. Enquanto você vai abrindo, ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Eu sou uma flecha na sua mão, Pai. Se não for o Senhor, Pai, eu não alcanço o alvo. Se não for o Senhor, nem da aljava eu saio. Mas se o Senhor nos deu essa oportunidade, através aqui, Pai, das tuas filhas, que estão na coordenação desse lindo trabalho, a pastora Alexandra, aí da França, a pastora Fabiana, aí da Alemanha, dentre outras intercessoras, intercessores, ô Pai, eu creio, Senhor, que eu alcançarei o alvo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Fala mais um pouquinho conosco, o Senhor já tem falado através dos louvores que foram lindos para a tua glória. O Senhor já tem falado através desta palavra que a pastora trouxe aqui no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus. E fala mais um pouquinho conosco, Pai. Precisamos continuar ouvindo a tua voz. É o que eu peço, é o que eu agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Livro de Lucas, capítulo número 15, a partir do versículo número 11. A Bíblia diz assim, a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos concidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu, e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai,
E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nós paramos por aqui e depois damos o prosseguimento. Meus irmãos, esse texto, ele mexe muito comigo. Eu não sei quantas vezes que o Senhor já me deu a oportunidade de pregar esse texto, e eu pretendo pregar muitas e muitas vezes, porque eu fui um homem que fui criado num lar cristão, e quando eu cheguei ao princípio da adolescência, eu saí da presença do Senhor. E quando eu saio da presença do Senhor, eu fui conhecer algumas coisas do mundo, e Deus foi misericordioso na minha vida. Ele me permitiu formar, ele me permitiu começar um mestrado em Relações Internacionais, ele me permitiu ministrar aqui em Belo Horizonte, numa instituição para concursos públicos, que é uma instituição que é muito bem estruturada e conhecida no Brasil inteiro. Ele me permitiu ter ganhos, ele me permitiu honraria na minha profissão, mas eu não tinha a presença dele manifesta na minha vida. A presença dele me livrava, a presença dele me guardava, mas a presença dele estava ali escondida na minha vida, porque eu fui tomando decisões, eu fui caminhando de tal maneira que eu andava pela minha própria vontade, eu andava segundo o meu querer. E logo quando jovem, 22 anos para 23, eu me tornei pai, e no que eu me tornei pai, eu percebi que algumas coisas da minha vida precisavam ser ajustadas. Eu tive um casamento que não deu certo, e com 5 anos de casado, eu me separei, e o que acontece? Eu fui ali recebendo honras no meu serviço. Eu ganhava um bom salário, eu vi Deus cuidando de mim, eu vi Deus fazendo muitas coisas tremendas ao meu favor. Mas Deus sempre usava pessoas para falar comigo: filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. Eu tenho um grande propósito na sua história. E você precisa se alinhar comigo, porque eu vou mudar a tua realidade. Muitos me paravam nas ruas, muitos me paravam aí dentro de campos da faculdade, e sempre falava que Deus tinha um plano na minha vida. E a minha mãe sempre perseverando. Minha mãe sempre impondo a mão sobre a minha cabeça, me ungindo com óleo, mesmo eu na rebeldia, mesmo eu na ignorância, e minha mãe sempre muito paciente comigo. E a minha mãe, irmãos, ela não tem letra, minha mãe não sabe ler. Minha mãe é analfabeta, mas aquela mulher tem um mistério de Deus na vida dela, porque ela crê na Bíblia e ponto final. Ela acredita na palavra desde 17 anos. Quando eu ainda estava na droga, quando eu ainda estava na bebida, quando eu ainda estava nos vícios, na prostituição, minha mãe sempre impunha a mão na minha cabeça e falava: filho, Deus já me prometeu. Ele falou que vai te fazer um grande homem de Deus. Ele falou comigo que vai mudar a sua história, e está tudo no tempo dele, e no tempo dele tudo se cumprirá. A primeira coisa que eu preciso te dizer aqui nessa noite: está tudo no controle de Deus, está tudo na direção do Senhor. Se nós estamos labando comando errácia,
respirando nessa noite, é porque o comando dele ainda está na nossa vida. Se nós estamos ouvindo a palavra dele nessa noite, é porque a obra dele na nossa vida está acontecendo. Se nós estamos sentindo a graça dele aqui nessa noite, é porque ele está nos dizendo assim: o meu amor por ti é tão grande que eu te faço me sentir um pouquinho nessa noite, ribicanta labácia, e eu vou cumprir o que eu tenho prometido na sua vida. E ali eu fui caminhando, ganhei bem, comprava tudo o que eu queria, passeava muito, e eu tinha um princípio na minha vida. Eu sempre fui dizimista e ofertante. Isso aí Satanás não me roubou, não. Isso aí eu entendi uma coisa: se eu cheguei aonde eu cheguei na minha profissão, era porque Deus, ele foi misericordioso comigo. Era porque ele me capacitou. E também, mesmo eu não estando dentro da igreja, não estando na palavra, eu não aceitava falar mal da Bíblia nem de Deus jamais, porque o temor estava na minha vida. Só que eu busquei muitas invenções. Eu me relacionei com muitas pessoas, eu conheci muitas circunstâncias, eu vivi o que a carne gritava dentro de mim, mas tudo aquilo eu fui percebendo que não estava valendo a pena. Tudo aquilo eu fui percebendo porque eu vivia dissolutamente, eu vivia segundo aquilo que eu achava que era bom, mas aquilo não estava me alegrando. Até que num belo dia eu comprei um carro importado e com dinheiro no bolso, e eu fui sair para fazer uma viagem. E olha para você ver, era uma sexta-feira, eu recebi o meu pagamento, eu separei o meu dízimo, separei minha oferta e deixei guardado, que a minha irmã levava na igreja para mim. E eu peguei aquele carro que eu tinha negociado com o meu colega com menos de 1 ano de uso, e eu tinha que passar para o meu nome ainda, e eu fui para essa viagem. Peguei meu filho, na época, com 6 anos de idade, 5 para 6, hoje ele já está com 18, hoje eu já estou com 42. Naquela época eu tinha 29 para 30. E o que aconteceu? Eu sei que eu fui naquela viagem e 6 meses antes, teve uma profeta que ela falou comigo. Ela me deu um tapa nas minhas costas, que eu vi que aquilo era a mão de Deus, irmãos. Aquilo era a mão de Deus, ela me deu um tapa nas minhas costas. Ela é minha segunda mãe. Também, ela hoje, o Senhor já faleceu. Minha mãe biológica, ela ainda está conosco, graças a Deus. Eu creio que ficará para ver muitas promessas ainda. Mas essa mãe da fé, também analfabeta, também não sabia nem ler a palavra Bíblia. Mas ela olhava para a gente, ela orava, e ela falava assim: agora você abre a Bíblia em tal livro, às vezes nem o nome do livro ela não sabia falar direito, pronunciar, e falava assim: abre em tal capítulo, abre em tal versículo. E tudo que aquela mulher falava estava naquela passagem bíblica. E eu, como eu era da licenciatura, eu era professor, isso para mim me chamava atenção. Isso para mim me chamava atenção, que eu falava: como é que essa mulher tem esse negócio? Como é que ela consegue entender esse mistério? Como é que ela consegue? Porque eu sou uma pessoa, o meu perfil é um perfil mais detalhista, eu gosto das coisas muito organizadas. Eu gosto das coisas muito detalhistas. Por exemplo, hoje, para mim estar aqui, eu já me desenhei ao longo do dia. Eu falei: eu tenho que colocar uma lâmpada naquela posição, eu tenho que estar com isso. Porque cada um tem sua maneira, sabe? Eu começo a rir de mim mesmo de vez em quando. Eu falo: eu tenho que amadurecer muito, mas é o jeito. Então, eu me desenhei para estar aqui nessa noite e pensando como é que vai ser. E eu estava fazendo a minha barba e Deus falou comigo assim: fica tranquilo, que eu já organizei tudo, apenas vai pela minha direção. E nós estamos aqui diante dessa direção. E essa mãe na fé, ela me deu esse tapa e ela falou assim: filho, Deus vai te colocar de cabeça para baixo e vai reorganizar a sua vida. Eu desci aquela escada na casa dela ali e eu desci sorrindo. Eu desci sorrindo porque eu tinha certeza que Deus estava atendendo as orações da minha mãe, e eu percebi, eu falei: Deus vai estreitar para o meu lado. Deus vai me pegar, não tem jeito. Eu peguei o carro, saí dali para voltar para o trabalho, e aquela voz foi falando: Deus vai fazer a obra antes que você imagine.
Passou menos de um ano, eu fui fazer essa viagem, e quando eu estou indo na BR, eu estou dirigindo o pastor Alexandre. Estou dirigindo e senti muita opressão, um aperto. Pastora Fabiana, a ponto de eu olhar, tinha hora no retrovisor para ver se não tinha alguém atrás me apertando. E eu fui sentindo aperto, sentindo aperto. E eu era uma pessoa que, mesmo afastada da presença do Senhor, Deus falava comigo abertamente. Quantos foram os livramentos? Quantas que foram as situações? Irmãs, para a glória de Deus, aquele que prega para você aqui hoje, diante a graça do Senhor, eu tive aproximadamente 20 amigos que foram assassinados. Eu tive 3 amigos de infância que foram ali, que morreram de forma mais triste ainda. Eles próprios tiraram a sua vida, suicidaram. Eu vi muitos amigos caírem no crime, eu nunca fui do crime. Nunca, eu tinha um temor na minha vida, e meu pai também, ele era um homem que ele chegava e jogava reto com a gente. Toma cuidado com isso, com isso, com isso. Então, o crime nunca conseguiu me tragar. Mas eu vivi muitas situações que tinha tudo para mim não estar aqui. E quando eu vou por essa estrada, eu sentindo esse aperto, o que eu pensei? Eu falei, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Levo meu filho para passear, meu filho estava comigo. Levo meu filho para passear em outro lugar, mas não vou nessa viagem. Aí, meus irmãos, eu ouvi a primeira vez a voz de Deus irado comigo. Até então, eu sempre fui acostumado com Deus me falar diante o amor dele. Eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho algo a fazer. Minha mãe, ela tinha um jeito comigo, que até hoje eu assusto, porque ela me constrangia pela maneira como ela falava de Deus comigo. Eu olhava assim, eu falava, o que é isso, gente? Que negócio que é esse? E o que aconteceu? Na hora que eu estou pensando em voltar naquela viagem, Deus falou comigo desse jeito assim, nem pense em voltar, porque hoje você vai ver a minha glória. Nem pense. Mas ele falou bravo. Ele não falou manso. Ele falou me apertando. E aquela opressão que eu estava sentindo, ela aumentou. Ela aumentou porque passou os anos, eu fui entender uma coisa. Eu estava num estado tão crítico espiritualmente falando que eu precisava tomar um choque. Eu precisava de um remédio do estilo morfina para mim ser reestabelecido. Eu precisava de um desfibrilador para que realmente eu voltasse. E nisso eu fui dirigindo pela BR. E no que eu fui dirigindo pela BR aqui em Minas Gerais, eu vi uma faixa. Tinha uma faixa na BR do nada. E essa faixa estava Provérbios 14:12. Ao homem tem caminhos que são bons, mas o fim dele leva à morte. Irmãos, eu me assustei. Eu me assustei porque eu pensei assim, eu acho que dessa vez eu não escapo. Eu acho que dessa vez a coisa vai estreitar para o meu lado. Eu acho que dessa vez Deus vai fazer alguma coisa. E eu temi porque o meu filho estava dentro do carro. Eu temi por isso. E quando eu penso que não, Deus, ele me apaga. Me deu um sono de eu apagar. Eu estava descansado, eu estava tranquilo. Eu me apaguei. E no que eu me apaguei, eu acordo com um carro desgovernado e nós atravessamos uma rodovia mão dupla de um lado para o outro e eu dando golpe na direção do carro e Deus já garantindo ali. Eu quase que caio na primeira ribanceira à esquerda, eu tirei o carro, vou cair no outro lado, que era a ribanceira de um lado, do outro, eu puxei o carro de novo, e eu, como era quando menino mais novo, mexia com esses negócios de pega, essas coisas todas, então tinha um certo domínio de carro. Quando eu vi que eu ia cair na ribanceira com tudo, eu puxei um 360, puxando o freio de mão do carro. E rodou certinho, mas quando ele roda certinho, a roda traseira dele puxa. Irmão, do jeito que puxou, não tem lógica, aquilo foi Deus. Porque ele veio, que era como se fosse um imã e foi puxando o carro. Mas foi puxando o carro, Rabantorebacete. E quando veio puxando o carro, a roda traseira bateu no guarda-reino, no meio-fio, o carro sobe.
No que o carro sobe, a gente desce encapotando uma ribanceira. E nós temos 3 capotadas, foram a primeira, segunda, terceira. Nessa série de capotadas, eu fui entender o que é relação de pai para filho. Porque o meu filho lá atrás, ele gritou. Ele gritou de uma maneira que eu nunca vi ele gritar. Ele grita assim, pai! Como se diz, ele falou, socorre-me. Eu fui entender que quando o filho grita, o pai se levanta e socorre. Quando o filho grita, quando o filho clama, na calha, sebe a candarábia, o pai se levanta. Talvez você tenha gritado na presença do pai. Talvez você tenha clamado na presença do pai. Talvez você tenha se humilhado, tenha suplicado por uma causa na presença do pai. Pode ter certeza que a resposta vai vir muito mais abundante que você imagina. A resposta vai vir muito mais tremenda do que você imagina. A resposta vai vir muito mais sobrenatural do que você imagina. E quando eu falo isso, ribicanta labás, ribicaia subcanta é fácil. Deus manda falar aí para a pastora Fabiana Brau, da Alemanha. Deus manda falar assim, quando eu falei aqui de clamor, Deus me falou, Jeremias 33, verso 3, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu via na bandefácia, eu via Deus mostrando assim uma figueira, e a figueira representava o clamor da pastora Fabiana. E nesse clamor, Deus me mostrava galhos crescendo. Deus me mostrava folhas aparecendo. Deus me mostrava uma coloração surgindo. E Deus falava assim, olha, filha, eu vou começar a trazer figos. Eu vou começar a trazer figos. Eu vou começar a trazer frigo, anablacébia. Eu vou começar a trazer frutos novos. E me caia sério. Porque tudo aquilo que a pastora tem clamado. E eu vejo a pastora clamando por alguns membros da sua parentela. E parece que quanto mais clama, mais distante fica. Mas manda o Senhor Deus te dizer, eu estou trabalhando e eu vou mudar essas 3 vidas da tua parentela. São 3 vidas que estão longe da minha presença. Mas eu vou criar 3 situações diferentes e vou reconduzir essas vidas para a presença, para dentro do meu jardim. Assim te diz o Senhor, para a glória dele na nossa vida. Aleluia. Ribicaia, Sébia, Candarábia. Irmãs, ali eu fui capotando aquele carro e meu filho gritando, e na terceira capotada a gente desce rampando. Foi uma capotada ali que a distância dava quase 50 metros de altura. Eu tenho as fotos do carro, já até acho que eu mostrei para a pastora Alexandra, se eu não me engano, uma vez, não tenho certeza se eu cheguei a mostrar. Cheguei, pastora? Acho que eu cheguei, né? O vidro de trás, ele quebrou todo. Não sobrou um pedaço. O vidro de trás, aonde meu filho estava. Meu filho, para a glória de Deus, não teve um corte. Não sobrou pedaço. O carro quebrou todo, eu não tive um corte. Eu vi a mão de Deus cuidando de nós. Eu vi a mão de Deus nos guardando. E eu quero te dizer uma coisa, a mão de Deus, ela está te guardando. A mão de Deus, ela está te guardando. A mão de Deus, ela está te sustentando a tal nível. Eu vejo a segunda irmã aqui na tela. É Atlete, é isso mesmo? Eu estou falando errado, Atlete? Arlete, amém, minha irmã? Olha, enquanto eu falei assim, a mão de Deus está guardando, eu vi literalmente Deus tocando na sua saúde ainda hoje. Eu vi Deus tocando na tua saúde ainda hoje. E Deus manda dizer, eu estou restabelecendo veias, eu estou restabelecendo os vasos sanguíneos, eu estou restabelecendo, remandaravácia, o coração da tua anaidefácia. Eu vejo Deus trabalhando no seu coração, e eu vejo uma mão passando assim, trazendo um aconchego, eu vejo ele passando a mão no seu coração e falando assim, olha,
grande é a obra. Grande é a obra. Quando ele fala dessa maneira, ele me lembra uma passagem, quando ali Caleb chegou para Josué. E Caleb falou para Josué assim: ô meu amigo, eu vim cá conversar com você. Ele falou: o que é? Para a gente relembrar das promessas? Não, é porque eu ainda tenho conquista nessa terra. Eu estou com 85, mas meu vigor é de 40. E eu quero conquistar o Monte Hebron, onde tem os gigantes, porque eu sei que Deus tem promessa na minha vida. Deus está falando para a irmã Arlete assim, Josué 14. Josué 14, ele vai entregar o gigante da tua mão. Ele vai entregar o gigante que tem se levantado na sua mão. Tua família é plano de Deus nessa terra. Tua família é plano de Deus nessa terra. O inimigo já tentou até falar com a irmã assim, ó, não clama mais não, que esse povo não quer nada com a dureza não. Não busca mais não, deixa Deus tratar com esse povo, não quer nada não. Mas Deus manda te dizer, eu colho a tua oração, eu contemplo a tua lágrima, eu tenho para ti, canabracébia, uma porta aberta no céu. E essa porta, quando você entra na minha presença, você não entra para brincar. Você entra para conversar comigo. Essa irmã tem tanto mistério com Deus que quando ela entra na presença de Deus, ela conversa com Deus igual Moisés conversava tete a tete. E Deus está mandando falar para a irmã Arlete assim, ó, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer algo tremendo. Eu vou mudar a história e vou cumprir as orações. Ei, Rabassubiquébia, chamando a Caiassuri Quelebácia. Vamos voltar aqui para a palavra. A Bíblia diz, então, que o filho, ele chega para Jesus e pede a herança. Ele falou, olha, ele chega para o pai, e pede herança. E o pai entrega. E naquilo que o pai entrega, se a gente observar, o texto falou que o pai repartiu a herança para o que sai e para o que fica dentro de casa. Perceba a profundidade disso que eu estou te falando. Porque aqui no versículo 2, versículo 12, falou, ele repartiu por eles a fazenda. O mais novo saiu, aproveita lá fora, achando que está indo para o caminho bom, mas daqui a pouco não funcionou. Daqui a pouco não funcionou. E ele passa muita humilhação. Ele passa muita privação. Ele passa muita tristeza. Mas chega uma hora que ele está dentro de um chiqueiro, de uma pocilga, e nem a lavagem dos porcos ele tem para comer. Nem isso eles dão ele para comer. E ele vai despertar. Peraí, o meu pai, ele é misericordioso. Os trabalhadores dele têm abundância de pão. Irmãos, abundância de pão aqui representa a direção do pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus Cristo. Enquanto nós nos mantermos na casa do Pai, o pão vivo nunca vai faltar na nossa mesa. O pão vivo nunca vai faltar no nosso coração. O pão vivo nunca vai faltar nas nossas decisões. Enquanto a gente se manter na presença do Pai, o pão vivo estará ao nosso dispor. E ele vai compreender a justiça dele. Eu vou tentar voltar. Eu sei que meu pai, como filho, ele não vai me aceitar. Mas se ele me aceitar, pelo menos como um trabalhador, eu sei que a minha história vai ser mudada. Eu sei que a minha história vai ser transformada. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando conosco assim nessa noite. Olha, eu sou teu pai. Eu sou o teu pai. E a obra que eu tenho na tua vida, eu não abro mão de cumpri-la. Você já pode ter passado o que passou. Você pode estar na situação que for. Você pode estar nas condições que for. Mas Deus manda dizer, ele não abre mão de cumprir a obra dele na sua vida. Ele não abre mão de cumprir detalhadamente a obra dele na sua vida. Minha irmã, meu irmão, Deus te ama e ponto final. Deus te ama e ponto
final. Mas, pastor, eu já passei tantas coisas. Deus continua te amando. Deus continua te amando. Deus continua com um plano na sua vida. Deus te projetou para ser um sucesso nessa terra. Deus te projetou como um projeto bem-sucedido nessa terra. Pastor, mas eu tenho passado tantas lutas, todas elas serão transformadas em lindas conquistas para a glória de Deus na sua vida. Pastor, tenho sido perseguido. Pastor, olham para mim com olhar de desprezo, preocupa não. Deus te levantou. Ele que te chamou. Ele já tem a data marcada da tua vitória. Ele já tem projetado para ti, sabe o quê? Aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que não chegou ainda ao teu coração. Ele já tem tudo projetado. E o filho volta. O filho volta. E quando o filho está voltando, ele pensa, se o pai me aceitar, pelo menos trabalhando, eu vou estar bem. Aqui o filho, ele tem uma direção tremenda, porque ele volta para servir. Antes, ele não estava na casa do pai para servir. Ele estava na casa do pai para ser servido. Mas agora ele retorna com uma mentalidade diferente. Ele volta para servir. Quando eu voltei para a presença do pai, foi dessa maneira. Eu falei, pai, eu volto para te servir. Sabe o que Deus fez comigo? Ele me colocou no tempo dele. Ele me colocou para ser libertado, para ser transformado. Ele arrancou amizades, relacionamentos. Ele me fez uma promessa. Eu fazia um mestrado de Relações Internacionais, porque o meu sonho era fazer um concurso em uma embaixada e trabalhar como embaixador ajudando pessoas. Eu queria ajudar alguma coisa, porque eu era muito grato a Deus por tudo aquilo que ele me proporcionou. E nisso, o que acontece? Eu estava um certo dia, pastor Alexandra, dentro do estacionamento aqui da PUC. E no estacionamento da PUC, Deus falou comigo assim, larga o mestrado. Larga o mestrado porque você vai ser o meu embaixador. Você não vai às nações segundo o teu querer. Você vai com a minha palavra e me representar para trazer à luz aqueles que estão nas trevas. Eu larguei o mestrado. Deus chegou para mim e falou, larga o seu trabalho. Larga o seu trabalho porque isso eu estou resumindo porque os anos foram passando. Ele falou, larga o seu trabalho porque eu quero você totalmente na minha obra. Eu peguei, larguei o trabalho. Eu peguei e coloquei minha vida tudo na mão de Deus. Deus mandou eu abrir a igreja, eu abri a igreja. Irmãos, Deus foi conduzindo a gente de uma maneira tão tremenda. Passamos, eu e minha esposa, muitos estreitos na área financeira, na área espiritual, mas eu louvo a Deus porque ela nunca questionou. Ela sempre me apoiou no chamado, ela é mistério de Deus para a glória do Senhor. E eu, quando a conheci, eu fiquei 2 anos sem se relacionar com ninguém. Porque Deus me proporcionou um encontro e eu fiquei tão apaixonado com ele e percebi tão tremendamente a obra dele na minha vida que eu falei, enquanto o Senhor não mandar uma pessoa para a minha vida, eu não vou relacionar com ninguém. E quando eu conheci minha esposa, eu já tinha sido ungida pastor, já fazia uma obra de libertação com viciados, com pessoas debaixo da ponte, com pessoas, a gente tem esse trabalho social, amo fazer essa obra. E o que aconteceu? Amém, irmã Sueli? E o que aconteceu? Eu sei que Deus, ele pegou e me levou no supermercado onde eu conheci minha esposa e falou, essa é a sua esposa. E nisso, Deus, ele trabalhou no nosso meio. E a gente se casou desde o primeiro dia que a gente conversou. No 8º dia, a gente comprou as alianças. Com 5 meses, estávamos casados. E Deus tem feito uma obra na nossa vida, assim, muito linda para a glória de Deus. E nisso, o que aconteceu? O filho volta, irmãos, mas ele volta pensando assim, eu só posso chegar até aqui. Mas a mentalidade dele é a mentalidade de servir. E eu quero te dizer uma coisa, você está aqui nessa noite porque você serve. E por você servir, o Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está trabalhando ao seu favor. E a Bíblia diz, então, que quando o filho chega,
o pai já está esperando ele. E quem volta de um chiqueiro não está bem cheiroso, está mal cheiroso. Mas o pai pega, abraça ele. O pai pega e beija ele. Olha que tremendo. O pai pega e fala assim, traz para ele uma sandália. A sandália representa o fim da escravidão, porque o escravo andava descalço e o filho tinha sandália. O pai pega e fala assim, traz uma boa roupa para ele. Roupa representa a honraria. O pai pega e fala assim, traz um anel para ele. Representa, você ainda tem aliança comigo. Eu ainda sou seu pai e você ainda é o meu filho. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Nós ainda somos filhos de um pai que é misericordioso. Nós continuamos sendo filho de um pai que nos ama. E nisso já está muito amplo, porque já foram 5 restituições. Beijo, abraço, sandália, roupa e aliança. O pai pega e fala, mais uma, traz o melhor bezerro para ele. Traz o melhor bezerro, porque quando o filho volta para a presença do pai, a festa nunca parará. A festa será constante. Meu irmão, minha irmã, todo dia tem uma festa, porque nós estamos na presença do Senhor. Todo dia tem uma festa. E ali é muito tremendo, porque o pai fala com ele, filho, tu és meu amado ainda. Tu és aquele que tanto eu esperei. E Deus te fala assim nessa noite, olha, o plano que eu tenho para ti já está tudo pronto. Sabe essa palavra contrária que chegou nos últimos dias? Essa palavra contrária que chegou nos últimos dias, aqui eu falo para todos, mas eu falo em especial para a irmã Suelen. Essa palavra, irmã Suelen, contrária que chegou nos últimos dias, isso nada mais foi do que o inimigo assustado. Porque Deus está mais perto do que você imagina de cumprir o que você tanto tem pedido. Irmã Suelen, Deus está mais perto do que você imagina. Raman Torebas, Chamandacaia Súbia, Candarábia Seca. Irmã Sueli, Deus está mais próximo do que você e eu, e as pastoras, obreiras, a adoradora levita do Senhor, possamos imaginar todos juntos. Ele está muito mais próximo do que nós imaginamos de cumprir a promessa. Ainda em 2022, você terá um testemunho lindo para contar do que Deus vai trazer, como uma resposta para a tua vida, irmã Sueli. Deus marcou essa noite. Deus marcou essa noite, irmã Suelen, para te dizer assim, olha, eu coloco na tua mão um pergaminho e eu coloco na tua mão uma chave. Com esse pergaminho a direção já está pronta e com essa chave a porta se abrirá. E o meu nome será glorificado em tua vida. Deus te proporciona nessa noite refrigério de alma. Deus te proporciona nessa noite uma alegria de um sobrenatural. Deus te proporciona nessa noite, irmã Suelen, Ramandacaia Subcanturebandácia, algo tremendo, algo maravilhoso da presença dele. E, irmã Suelen, Deus manda dizer mais, Nai Decanturebasubquépia. Deus manda dizer mais, irmã Suelen, eu vejo a irmã grávida. No tempo certo vai vir uma criança, e essa criança vai ser para te alegrar tanto. Essa criança vai ser tão tremenda, um sonho que você teve 3 meses atrás, não foi um sonho por acaso, foi Deus te falando, tu vai gerar, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida, diz o Senhor. Rambassubiquébia, Chamandaiaçu decai devácia, Uribicanto remadaravacébia candarábia. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar no ponto final da mensagem. Eu quero entrar no ponto final da mensagem. O ponto final aqui é o seguinte: nós entendermos o que realmente Deus tem para nós. Eu vejo que muitas pessoas estão santificadas na presença do Pai. Eu vejo que muitas pessoas têm vida com Deus. Eu vejo que muitas pessoas têm temor do Senhor.
Mas muitas pessoas ainda não entenderam o amor do Pai. Como assim o amor do Pai? Às vezes, nós estamos passando privações até financeiras. Às vezes, nós estamos passando privações até materiais. Às vezes, uma roupa que queremos, às vezes, um relógio, um perfume, um carro, uma casa, e às vezes as pessoas estão passando a privação, sabe por quê? Porque não estão pedindo ao Pai nesse sentido. Ou muitas vezes estão com medo assim: se Deus me der esse carro, vão me julgar por isso. Se Deus fizer isso na minha vida, vão me julgar por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não preocupa não. Não preocupa não, porque se você pegar o restante do texto aqui de Lucas, vai dizer que tem um irmão que ficou na casa, que a herança foi repartida e ele não tomou posse da herança, e quando ele sabe que o irmão volta, ele fica nervoso, ele fica chateado e ele vai ficar perturbado quando ele percebe, sabe o quê? Que uma festa está acontecendo. Ele fica nervoso, irmãos e irmãs, porque uma festa está acontecendo. Pode preparar, porque vai ter gente que vai ficar nervoso, porque tem festa chegando. Tem festa chegando. Eu te falo como profeta de Deus, tem festa chegando e problema de quem querer ficar nervoso, porque tem festa chegando. Rabassúbia, canturemandás. E ali ele vai procurar saber. Porque aquele que não sabe o pai que tem, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele é curioso. O pai está dando a festa e ele nem sabe que o pai está dando a festa. Aí ele vai na curiosidade. O que está acontecendo? Que barulho que é esse? Tem muita alegria por aqui. Tem muita gente sorrindo por aqui. Aí eles vão e falam: não, é porque o seu irmão, que estava perdido, ele foi encontrado. E o seu pai honrou ele poderosamente. Como é que é? Como é que é? Sim, honrou a ponto de abraçar, de beijar, de dar roupa, de dar sandália, de dar anel e de ainda fazer uma grande festa, um grande banquete. E ele nem aceita entrar na festa. Porque quem não gosta de festa, quem não gosta de banquete direcionado pelo pai, é porque não sabe o pai que tem. É porque não entendeu que o pai ama comunhão com o filho. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos querer o melhor para nós, mas nunca será melhor do que o melhor que Deus tem para nós. Porque Deus sempre vai querer muito melhor para nós próprios do que nós. Muito, porque a misericórdia dele excede o nosso entendimento, o amor dele excede o nosso entendimento, e ele quer manifestar a grandeza dele na nossa vida, mudando a nossa história. Ele quer manifestar a grandeza dele na nossa vida, mudando a nossa história. Pastora Alexandra, eu vejo que Deus quer mexer na estrutura e quer trazer uma grande honraria à vida da senhora no campo financeiro. E quando eu olho no fundo aí, pastor Alexandre, essa bandeira da França, eita bandeira linda, hein? Liberdade, fraternidade, igualdade. Acho que eu não estou errado, não, hein? Deus está falando para a pastora, a bandeira representa a paz. E a paz é Cristo, a paz está na sua vida, pastora. E Deus vai trazer grande resposta financeira sobre a tua vida. Eu vejo, pastora, que vai chegar uma restituição no campo financeiro de algo antigo na vida da pastora. Vai chegar algo no campo financeiro, porque a pastora tem uma visão de fazer a obra de Deus. A pastora tem a visão, o coração voltado para as coisas de Deus. E Deus vai mandar honraria financeira. A senhora vai poder honrar a obra dele e viver as promessas nessa terra, assim diz o Senhor, viu? Assim diz o Senhor, vai chegar coisa grande. Ribicanto rebácia, ramandai te conderrácia. Eu vejo como se fosse uma causa antiga. Eu vejo como se fosse uma causa antiga e eu vejo a palavra justiça. Eu vejo a palavra justiça e Deus está falando comigo assim: eu vou fazer justiça à causa da pastora Alexandra. E ela vai ser coluna financeira da minha obra ainda. Ela vai ser coluna financeira da minha obra ainda. Ô, glória!
E o filho fica nervoso por causa da festa, mas o pai é tão misericordioso que ele se aproxima do filho, mesmo ele reclamando, mesmo ele murmurando, mesmo ele... aquela coisa toda. E o pai fala com ele, o que está acontecendo? Ah, eu te sirvo há tantos anos, te sirvo há tantos anos, e o Senhor nunca fez nada por mim. O Senhor nunca me deu um bezerro. E esse teu filho aí, ó, que gastou com as meretrizes, que aprontou, que fez, o Senhor já chega honrando ele. Irmãos, eu fui esse filho que voltou. Quando eu voltei para a presença de Deus, o que levantou de pessoas dentro da casa do pai que ficou incomodadas, o que levantou pessoas para tentar me paralisar, para tentar impedir, principalmente quando eu conheci minha Rebeca, minha esposa amada. Ixi, sabe o que eu fazia? Igual Isaac, eu ignorava a oposição, porque oposição não é para a gente perder tempo, oposição é para a gente ignorar e caminhar na terra, porque enquanto você está marchando, até a tua sombra está fazendo algo para a glória de Deus. Lembra da passagem de Pedro? Pedro está andando, a sombra está passando e o coxo está andando. O cego está enxergando e o nome de Deus está sendo glorificado. O que eu quero te dizer nessa noite? Não pare por causa dos fofoqueiros. Não pare por causa dos invejosos. Não pare por causa das vozes contrárias. Apenas continua marchando. Apenas continua adorando. Apenas continue caminhando. Apenas continue crendo. Porque é o que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir na tua vida. Arai de calabassuri kepia. E aí, o pai vai trazer para o filho algo que me assusta, que me impacta. Porque ele fala com o filho assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é propriedade sua. Sabe o que o pai está falando? Você só não tomou posse ainda, porque a sua mente é cativa. Você está na minha presença, você me tem como Senhor, mas você ainda não me tem como Pai. E muitas pessoas têm Deus como Senhor e devemos servir ao senhorio de Deus, de Cristo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Mas, se nós não tivermos em Deus o Pai, nós nunca viveremos o que está escrito em Isaías, capítulo 1, verso 19. Se creres e obedecerdes, comereis e vivereis o melhor dessa terra. Olha o que Deus usa o profeta em pleno tempo da lei ainda para falar. Se obedeceres e ouvides, comereis e vivereis o melhor dessa terra. Aí eu deixo uma pergunta para nós. O que nós temos vivido? O que nós temos clamado? O que nós temos buscado na presença do Senhor? O que nós temos suplicado na presença do Senhor? Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas estão querendo exercer um governo financeiro da vida delas sem perceber de que maneira. Muitas pessoas são contra o dízimo, são contra a oferta, são contra votos. Ela está falando assim, eu que controlo a minha vida financeira. E eu aprendo que é diferente. Lembra que eu falei do acidente do carro? Eu não estava na presença, mas eu era dizimista. Irmãos, na época, eu ia perder um carro de 80 mil reais. Para mim, eu tinha perdido. Quebrei o carro todo. Para mim, eu tinha perdido. Deus pega e fala para mim, liga para o seu amigo. Liga para o seu amigo. Olha para você ver, Deus falava comigo antes de eu ter uma intimidade com ele. Mas ele era meu íntimo. A relação é diferente do que nós imaginamos. Pensa comigo. Quando Zaqueu resolveu subir naquela figueira, Zaqueu queria ver Jesus, não é isso? Zaqueu queria ver Jesus. Jesus está passando e Jesus nem olha para a figueira, Jesus só dá uma ordem, só um comando. Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus me ensina? Antes de eu ser íntimo dele, ele é meu íntimo. Primeiro, ele chama Zaqueu pelo nome. Só chama pelo nome quem conhece. E segundo, desce depressa. Se eu tiver intimidade com você, eu vou te falar, desce depressa. Mas se eu não tiver intimidade com você, eu não posso falar isso. Porque você vai olhar para mim e vai falar, eu nem te conheço. Que intimidade é essa? Está entendendo o que Deus está falando?
Ele é Deus de relacionamento íntimo. Ele é Deus de transformação. E antes de eu sair para a viagem, eu separei o dízimo e oferta. Quando eu ligo para o meu amigo, expliquei para ele. Quebrei o carro todo. Ele falou, segura por 10 minutos. Passou 12 minutos, 15 minutos, ele me ligou. Marco, eu tinha seguro para terceiro condutor do carro. Já está indo o reboque buscar e o seguro vai cobrir o carro completamente, é 100%. Esse é Deus. Esse é Deus, irmão. Deus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém. Uma certa feita, Salomão conseguiu uma coisa que nem Davi conseguiu. Salomão conseguiu uma coisa que nem Davi conseguiu. Davi era um adorador por excelência. Os salmos são lindos. A intimidade é linda. Quando Davi louva a Deus é tão tremendo que até o inimigo que está em Saul tem que dar licença, sim. Davi, na área da adoração, é tremendo. Mas Salomão conseguiu uma coisa que nem Davi conseguiu. Sabe o que é? Salomão pega tudo que ele tem, os 1000 bois, sobe aquele monte e sacrifica tudo que ele tem perante Israel na presença do Senhor. Muitos ali talvez questionaram, falaram, coitado, esse aí está empolgado, esse aí não sabe nem o que está fazendo, está entregando tudo. Naquela mesma noite, Deus vai se achegar a Salomão ali naquele monte Gibeão. Deus vai despertar Salomão e vai falar com ele, pede o que tu quiseres que eu te darei, porque aquele que apresenta tudo, tem tudo comigo. Ribicanto rebandácia. Deus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém. Zaqueu, dentro da casa dele, Zaqueu pega e fala assim, Jesus, se eu defraudei alguém, eu quero restituir, eu quero 4 vezes mais, eu quero dobrar o pagamento. Jesus se levanta e fala assim, peraí, Zaqueu, se você teve coragem de tal atitude, hoje ainda a salvação chegou dentro da tua casa. Deus não perde para ninguém. Eita, chamando a calabaçúria. Me lembro bem, mais 2 exemplos e passa a minha oportunidade, que já até venceu o meu tempo. Me lembro bem quando Elias, ele desce a Sarepta e se encontra com aquela viúva. A viúva olha para Elias. Elias fala para ela, me dá um pouquinho de água. Ela vai buscar a água. Elias pega e fala, me dá também pão para me comer. Ela pega e fala, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer o último bolinho pequeno para mim e para meu filho, para comermos e depois morrermos. Elias pegou e falou, faz para mim primeiro. Vai lá e faz para mim primeiro. O profeta representa a presença de Deus. Quando ela está indo, Elias fala com ela assim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não faltará. Ela traz o bolo para o profeta e quando ela volta tem azeite na botija e farinha na panela. Deus não perde para ninguém. Aleluia. Ribicalabassuri canturebandácia. E o último exemplo, chega-se uma viúva para Eliseu, a qual não tem dinheiro e está endividada, e eles querem levar os filhos como escravo. Eliseu fala para ela, vai, pede botijas emprestadas não pouca, entra para dentro de casa, fecha a porta, porque o azeite vai descer. O azeite desce numa proporção tão grande que chega ao ponto dela falar assim, pastoras, traz mais botija. Não tem mais botija. Ela pega o dízimo, pega a oferta e volta até o profeta. Quando ela volta até o profeta, ela tinha pedido uma solução para pagar o quê? As dívidas. Para pagar as dívidas. O profeta fala para ela assim, irmã Suelen, vai, vende o azeite, paga tuas dívidas e vive do resto. Deus não perde para ninguém. Me lembro bem da nossa irmã Joquebede, quando ela coloca o bebezinho por nome Moisés sobre as águas, ele vai até a filha de Faraó. A filha de Faraó conversa com Miriam. Miriam volta em Joquebede. Joquebede volta com Miriam na presença da filha de Faraó. A filha de Faraó fala, cuida dessa criança para mim, leva, amamenta, cuida nos mínimos detalhes, e todo mês você vai ter um salário, não vai mexer mais no trabalho escravo, não vai carregar mais tijolo nem palha. Deus não perde para ninguém. Eu quero te dizer uma coisa para terminar. Deus
ele tem uma obra grande na nossa vida. Ele não perde para ninguém. Ele não perde para ninguém. O que você apresenta no altar sempre vai voltar para a sua vida multiplicado. O que você apresenta na dependência do Senhor, quando Deus sobe, fala para Abraão subir com Isaac o monte. Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Abraão sobe com Isaac e volta com Isaac de novo. Uribe canta lá, Bracébia. E Deus está te dizendo assim, eu sou teu pai. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua realidade. E a mocinha aí, que louvou, Rabassude Cantarábia, Giovana, né? Giovana, Deus continua. Minha coisa, adiciona lá no Instagram, por favor, tá bom? Me adiciona no Instagram. Deus, ele me mostra na tua vida, assim como era aquela mocinha que estava dentro da casa de Naamã. Ela está dentro da casa de Naamã e ela tem autoridade de falar assim, se o meu Senhor, ela é benção assim, pastor, eu ouvi aqui uma bênção de Deus, se o meu Senhor for a Samaria, ele vai encontrar cura e vai ser completamente restaurada a lepra. O que eu quero te dizer, moça? Tem uma autoridade muito grande na tua vida. Tu foi gerada assim como Samuel foi, fruto do milagre. Não era nem para você estar nessa terra, mas Deus falou, eu vou fazer um milagre e cumprir o milagre. Eu não conheço nada da história dessa moça, mas Deus me fala, ela é fruto de milagre, não era para ela estar aqui, mas Deus falou, vai estar. Por quê? Porque vai me adorar. Vai me adorar. Moça, continua assim nessa presença de Deus, nessa santificação, porque quando tu louva, Deus decreta lá em cima. Quando tu louva, Deus abre os céus e derrama a bênção aqui embaixo. Quando tu louva, Deus muda a história, liberta cativos, restaura mentes, renova pensamentos, aviva a obra dele no meio do povo. E Deus está te falando assim, continua adorando mesmo. Continua adorando mesmo. E eu vejo você muitas vezes até pensando assim, nossa, por que eu não consigo algumas amizades? Porque Deus te separou. Deus te separou para fazer uma obra na sua vida. Tu é diferente. Tu é diferente. Tem um mistério na tua vida. Tem um mistério na tua vida. Naglassu de canturebandás. E o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus está dizendo assim, filha, a partir de hoje eu vou trazer um azeite novo à sua vida. Um azeite de aprofundamento. Um azeite de aprofundamento, porque na tua mão direita eu vejo cura e restauração. Na tua mão direita eu vejo cura e restauração. E na tua mão esquerda eu vejo prosperidade e libertação. Eu vejo nas tuas mãos algo tremendo. Quando tu levanta essas mãos, é mais ou menos quando Moisés levanta a mão ali naquele cume da colina do monte. E quando Moisés estende aquela mão, os amalequitas caem. Enquanto tu continuar usando essas mãos, profetizando, adorando, o Senhor vai continuar curando e libertando. E que Deus continua te guardando e te sustentando com toda sorte de bênçãos, em o nome de Jesus. Pastora Alexandra, eu agradeço a minha oportunidade, pastora Fabiana Brau, eu agradeço a minha oportunidade, eu ainda tenho que voltar para a congregação que o culto está acontecendo, então eu quero ver lá um jovem que vai pregar lá hoje. Esse jovem, irmãos, ele é um obreiro nosso lá. Quando eu o conheci, ele era do tráfico de drogas, ele era um dos soldados do tráfico. E quando eu o conheci, eu falei com ele, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. E foi interessante que eu fui trabalhando com ele, ele passava na porta da igreja, eu fui trabalhando com ele. E aí, num belo dia, uma terça-feira, a campanha de terça, é a pastora Alessandra que está na direção com as irmãs. Aí eu fui numa terça-feira de manhã cedo. Deus falou, manda um recado para ele que hoje eu vou selar a história dele. Olha para vocês verem, irmãos, que tremendo. Eu só falei para ele, Silas, olha o nome dele, Silas. Falei, Silas, sobe na congregação hoje, porque hoje Jesus falou que vai te selar.
Hoje, Silas, ele vai falar com você de uma maneira que ele nunca falou e vai mostrar que é Deus na sua vida. Ele falou, amém, pastor, eu vou lá, eu vou lá. Chegou, eram umas 8h10, chega ele na igreja, bermudinha, cabelo de luz, camisa do Flamengo, todo cheiroso, eu dei um abraço nele, e minha esposa está pregando, estava louvor, depois minha esposa foi para a pregação, e a pregação está ocorrendo. Eu falei com Jesus, Jesus, o senhor me falou que tinha o selo para ele hoje, Jesus. Está na hora. Irmão, bastou eu falar dessa maneira com Jesus. Pastora Alessandra, ela desceu do altar com o jeitinho dela, ela foi até ele, passou a mão na mão dele, assim, segurou ele. Irmãos, ela ficou uns 20 minutos entregando o mistério para ele. Esse rapaz chorou a ponto de molhar o chão. E foi entregando, foi entregando, foi entregando, foi entregando. Ele estava com a vida destruída. Destruída. Deus reconstruiu a vida dele de tal maneira que ele casou, teve uma criancinha, um menino lindo, está na presença de Deus. É um jovem que, quando eu viajo, porque pastor tem que viajar também para reabastecer a bateria, né? Eu deixo a igreja para ele cuidar para mim. É um menino que é um servo fiel ao Senhor. E como Deus tem abençoado, deu para ele um apartamento novinho. Fizemos o casamento dele e o nome de Deus tem sido glorificado. Eu quero te dizer que aquilo que Deus tem te levado a colocar a mão, ele vai frutificar. Aquilo que ele tem te levado a fazer, seja uma oração, seja uma imposição de mãos, seja uma semente, se você sentir de abençoar minha vida, vai ser muito bem-vindo. Se você não sentir, você vai ser abençoado da mesma maneira. Mas se você sentir, abençoa o ministério, porque a gente louva a Deus pela vida dos irmãos que abençoam o ministério, porque Deus nos chamou para essa obra e a gente sabe que não é simples, mas eu te digo, tudo que Deus tem te levado a colocar as mãos vai frutificar. Pastoras, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição e que Deus continue frutificando esse projeto. Parabéns pela atitude e que Deus continue abençoando os brasileiros nas mais diversas localidades, nas mais diversas nações, nos mais diversos municípios do Brasil. Que a bênção do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Gratidão pela oportunidade. Me desculpe exceder um pouco o tempo, mas que Deus continue abençoando. A paz do Senhor. Obrigado por estar aqui, irmã Sueli. Deus continue abençoando. Amém, amém. Glória a Deus, pastor Marco. Nós que agradecemos a sua presença, ter aceitado esse humilde convite para a edificação da igreja. E tenho mais que agradecer essa palavra que veio diretamente do céu. Eu sei que os irmãos aqui foram tocados, que às vezes realmente a gente se esquece a postura que nós estamos na presença do Pai. A gente se esquece que nós somos filhos e Deus quer esse relacionamento de filho, filha, pai. E às vezes, devido a muitas circunstâncias dos problemas, dia a dia, a gente acaba esquecendo que a gente tem um pai. E eu só tenho que agradecer muito a todas as minhas irmãs que aqui se encontram, a Giovana, bênção de Deus, e pastor Marcos, e para as irmãs aqui, os irmãos que querem encontrar o Senhor nas plataformas, onde é que pode estar encontrando o Senhor, no Instagram, no Facebook. Ah, tá. Nós estamos no Instagram. Nós temos 2 perfis. Tem um perfil da igreja, que é o @preservados pela graça. Nesse você encontra @preservados pela graça. Ou então eu tenho um perfil pessoal também, que é o Pregador Marco Gonzalez. Tudo junto. @pregador Marco Gonzalez. Obrigado por nos permitir aí expor o nosso trabalho. Deus abençoe. E a sua igreja, ela está onde, pastor? Para as irmãs aqui que estão... Tem uma irmã que está aqui também de Minas Gerais, se as irmãs que vão assistir ainda ao culto, talvez alguém de Belo Horizonte queira estar encontrando, procurando a igreja. A nossa igreja está aqui no limite mesmo de Belo Horizonte, com o município de Contagem, é na Rua Lisboa, número 420, bairro Parque Recreio. É no limite bairro Parque Recreio com bairro Serrano, bem próximo da imediação do zoológico, na entrada da Pampulha. E o senhor vai estar viajando agora para alguma cidade, vai estar fazendo alguma pregação? O senhor falou que você viaja bastante? Não é que assim a gente viaja bastante, não, mas de vez em quando a gente dá umas caminhadas, né? Nós estamos aí com um projeto, Deus abençoando. Nós pretendemos agora, no meio do ano, a gente quer ir a Israel.
Deus nos deu uma visão e estamos aí contando com um milagre. Peço a oração às irmãs, que nós precisamos desse recurso aí, nós cremos que Deus vai dar essa vitória, Deus fez essa promessa para mim, para minha esposa e para o meu filho, e nós estamos nessa oração, e nós cremos que estaremos lá em Israel abençoando cada brasileiro pela nação do mundo afora, a obra missionária, e vai ser tremendo para a glória de Deus. E nós estamos aí à disposição dos convites, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, pastor Alexandre, você quer falar alguma coisa? Não, só para agradecer, né? E a esposa do pastor Marco é uma profeta de Deus. Eu já vi Deus pegando ela, viu? É bênção do Senhor. Qualquer dia a gente tem que convidar ela, viu, pastora Fabiana? A gente pega ela também. Pastor, então é assim, eu sei que o senhor faz sempre live. Quais tem os dias certos ou é assim, quando Deus manda? Como é? Muitas vezes, pastor Alexandre, a gente faz algumas campanhas, sabe? E nós estamos aí para levantar uma campanha, eu creio que amanhã já vai ter essa direção. Amanhã, no horário aqui do Brasil, às 9 horas, horário aqui de Brasília, no caso, eu creio que na Europa acho que estão 5 de diferença, não é isso? 4. Se eu não me engano. 4. 4. Então, pelo jeito, vai ser 9 aqui do Brasil, 3 horas aí, no caso, na Europa, né? Eu tenho uma palavra profética amanhã, às 9 horas, no Preservados pela Graça. Você que tiver a disponibilidade, esteja conosco. A gente sempre manda os convites organizadinho, só que o computador aqui em casa queimou e foi uma correria essa semana. Eu não tive tempo de levá-lo para consertar. Aí eu devo levar amanhã ou na segunda. Aí semana que vem teremos aí os convites mais organizados lá no Instagram e até mesmo no Facebook. Mas amanhã, 9 horas, teremos essa live. Irmãos, quem quiser participar conosco, vai ter algo ali muito tremendo. Deus prometeu que vai fazer uma grandeza amanhã para a glória dele na nossa vida. Eita, glória. Amém, pastora Fabiana. Amém, pastor. Então, antes eu quero nos agradecer mais uma vez e o senhor já está liberado. Normalmente a gente abre o microfone para os irmãos estarem fazendo perguntas também, mas eu sei que o seu tempo está curto, então... Amém, obrigado, seus... Ô, pastora, se for o caso, mais alguns minutos eu tenho. Às vezes você tem... Não, pode, eu estou à disposição. Fica Dá para sim. a próxima, né, pastora Fabiana? Não ficar para a próxima, não. Os irmãos aqui... Se alguém tem alguma pergunta a respeito do que foi pregado, vocês podem ficar à vontade, levanta a mãozinha aqui, que a gente está ligando o microfone aqui, que às vezes fica dúvidas, então a gente prefere tirar logo as dúvidas aqui. Que sejamos rápidos. Né? E se alguém tiver algum recado de Deus, eis-me aqui. Aleluia. Giovana, você quer falar alguma coisa, Giovana? Não tem problema. Não, é o microfone dela. Tá bom. Amém. Então tá bom, pastor. Muito obrigada pela presença. E vamos estar só agora com louvor com a Giovana. Se eu quiser ficar, você pode ficar. Se eu quiser isso, está liberado. Então, que Deus continue abençoando. Eu vou ouvir uma canção para mim agradecer a Deus pela participação e depois eu vou caminhar para estar lá na adoração e estarei apresentando todos nós ali na oração do culto e a vitória é nossa. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Prazer nosso, pastor. Obrigada. Giovana, minha querida, bênção do céu, Senhor Jesus, canta aí a saideira para a gente aqui, por favor. Amém, aleluia. Aleluia. Sabendo que o pastor Marco é aqui de Minas Gerais, né? Isso, Belo Horizonte? Isso, Belo Horizonte, né? Também sou nova, eu sou nova aqui também no estado de Minas Gerais, estou aqui faz 2 meses. Daí também queria agradecer ao meu pastor Tércio, da IEQ Shiva, né? Que me acolheu, essa igreja acolheu a gente aqui em Minas Gerais. Também vi que tem bastante gente aqui do estado de Minas, né? Ô, cidade gostosa, né? Já falei que vou ficar pra cá, já que eu amei essa cidade. Cidade boa demais. E só que da cidade de Itajubá, bem pertinho, né? Belo Horizonte, longe. É longe, mas
Amém. Deus abençoe a nossa live. Que palavra abençoada, viu, Pastor Marco? Que palavra abençoada. Cada chave, cada palavra que o Senhor trouxe para nós, abençoada mesmo. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. E assim como ele disse, né, que o Pai acolheu o Filho. Mesmo depois de tudo, o Pai veio e acolheu. Assim, o Pai também nos acolhe. Às vezes o irmão acabou ficando com ciúmes ou até mesmo inveja. Muitas vezes, quantas das pessoas olham para a nossa história, apontam dedo sobre a nossa história, começam a falar mal e nem sabem o que está acontecendo. Às vezes falam, isso já acabou. Essa história já está, essa pessoa não vai conseguir mais. Mas a última palavra que ainda dá é o Pai, que ainda dá o nosso Deus, amém? É Ele quem dá a última palavra, que é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que faz tudo da nossa vida, amém? Podem até falar, fica tranquilo, porque Deus está na vida, amém? Não, espalharam por aí que já não, e que era não terminou, se enganou e pensou que a história que ele contou. Eu vou mostrar, achou que terminou, eu vou deixar que o projeto acabou, eu vou chegar depois, tô emocional, contando um contexto porque eu quero impactar, eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra ver que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário que as evidências vivas que não poderão existir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida. Deus está ligando nessa noite. Que existe verdade também. Existe verdade. Eu vou mostrar. Achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto que eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu entro no ambiente pra pensar. Vamos assim, chegar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que ela vive, que a evidência vive quebrada existir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu garanto e digo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Aleluia! Descansa, pois o Senhor já está dizendo: existe vida aí. Eu estou cuidando de tudo.
o diagnóstico do homem não significa nada. O homem pode dar a última, querer dar várias palavras, mas quem dá a última palavra sou eu. Sou eu quem cuida de tudo, amém? O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, determinando curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final? Eu não coloquei. Não entender desespero, enxuga as suas lágrimas. É tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garantir. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa, filho. Descansa, filho. Que te prometeu garantir. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entender desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garantir. Descansar. Este mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Só precisas descansar. Só precisas. Amém? Descansa que Deus está cuidando de tudo. Aleluia! Amém, Giovana, amém. Glória a Deus, minha querida. Obrigada, obrigada muito por tua presença. Eu espero que você possa estar conosco novamente. E eu quero agradecer a sua mãe também por ter participado aqui conosco. Amém. Obrigada, viu, dona Rita? Deus abençoe Amém. grandemente a senhora, a sua família. A senhora tem uma bênção em casa, assim, sem palavras. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Minhas Amém. irmãs, obrigada pela presença de cada uma de vocês. Semana que vem a gente tem mais. Né, pastor Alexandre? Amém. Quero Deixa eu agradecer só ver também aqui a quem é que família vai ser aqui. Giovana. Que Deus te Ah, abençoe grandemente, Giovana. E eu quero convidar os irmãos para acompanhar Giovana Carneiro no Instagram. Meu Deus, esse aplicativo às vezes tem uma falha, né? Mas vocês vão ver ela cantando no Instagram e vai ver a perfeição. Louvado seja Deus. Deus deu esse dom a ela, é de Deus mesmo. É muito lindo que Deus está fazendo na vida dela e sei que o Espírito Santo vai soprar o nome dela em nome de Jesus nas nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E creio que ela vai cantar outras vezes aqui conosco. E nós vamos, né, ser usadas pelo Senhor para soprar o nome dela também em nome de Jesus. Compartilhando
né? Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Fabiana. A tua oração para nós aí. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, obrigado, Espírito Santo, por tua presença aqui entre nós. Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, o Senhor sempre está presente, nos trazendo o alimento do céu, Pai. Edifica na tua igreja, Pai, que logo, logo estará contigo, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, a vida da Giovana, Pai, do pastor, Pai, da pastora Alexandra, Senhor Jesus Cristo, e daqueles que não puderam estar, Senhor, mas que o Senhor já vai abençoando cada um, papai, dessa live, dos que vão ver a live, Senhor Jesus Cristo, e edificando a vida, Pai, o lar de cada um dos meus irmãos. Só quero te agradecer por tuas promessas, Senhor, se realizar e se cumprir em nossas vidas a cada dia, Senhor. Obrigada. Obrigada, minhas irmãs. Deus abençoe. Semana que vem a apóstola Uleidíssima com a gente. Oh, glória. É bênção demais. Bênção para todos nós. Amém. Beijinho para Deus abençoe a vocês. todos. Na paz de